Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do PET. Meu nome é Pamela e hoje eu vou estar resolvendo a questão 23 da prova de Engenharia Química do ENAD 2017. Primeiramente, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo, lessem atentamente o enunciado e, em seguida, voltamos ao vídeo para a resolução. Nós temos aqui uma questão de operações unitárias, mais especificamente de hidrociclones, que é um equipamento utilizado para a separação de sólidos e líquidos através de uma força centrífuga. Eu já coloquei na parte superior os dados que o enunciado nos traz. Então, já vai facilitar para nós analisarmos as afirmações feitas pelo exercício. A primeira afirmação é: a vazão volumétrica do overflow do hidrociclone B foi equivalente a 24% da vazão alimentada no hidrociclone A. Nós temos aqui dois hidrociclones conectados em série. O exercício nos fornece uma razão chamada razão líquido, que significa a vazão de líquido do underflow pela vazão de líquido da alimentação. No hidrociclone, nós temos a vazão de alimentação, a corrente de underflow, que é a corrente que sai no inferior do hidrociclone, e a corrente superior, que é a corrente do overflow. No caso, a corrente de underflow coleta partículas mais grossas e as mais finas sobem para a corrente do overflow. Mesma coisa no hidrociclone B. Nesse caso, a razão de líquido significa que os dois hidrociclones possuem 40% da vazão que entra de líquido da alimentação saindo para o underflow. Então, 60% do líquido dessa alimentação vai para o overflow. Nesse exercício, eles nos pedem para calcular a vazão volumétrica do overflow total, seria sólidos mais líquidos. Mas eu já adianto que não conseguimos calcular essa porcentagem que ele pede sem ter a concentração que entra de sólidos, nem outros dados para calcular isso, o tamanho das partículas dos sólidos que entram na alimentação, a eficiência do hidrociclone. Então, tudo depende dessa consideração que entra de sólidos. Eu fiz um esquema aqui representando as correntes que entram e saem de líquido. Então, não sabemos quanto entra, mas 40% do líquido sai pela corrente de underflow. 60% dos líquidos saem para a corrente de overflow. O hidrociclone também, 40% do que entra aqui sai para cá. Então, 40% de 60% 24%, e no overflow, 60% de 60% é 36%. No exercício, ele fala que a vazão volumétrica do overflow é equivalente a 24%. No caso aqui, a vazão volumétrica de líquidos é equivalente a 36% da vazão alimentada no hidrociclone A. Pela lógica, numa situação real, a concentração de sólidos também não seria exorbitante. Então, esses percentuais não mudariam tanto assim. Mesmo assim, não podemos afirmar que isso possa ser equivalente a 24% ou não. Nessa questão, o ENAD considera a afirmação falsa, mas lembrando que só podemos calcular realmente a vazão volumétrica da parte líquida que sai aqui. Então, ao meu ver, o ENAD deveria ter solicitado a vazão volumétrica dos líquidos que saem no overflow do hidrociclone B, para que esse valor que a gente chegasse fosse um pouquinho mais exato, né? Próxima afirmação, então, ele fala: a corrente de underflow do hidrociclone B descarregou menos de 50% das partículas de 10 micrômetros oriundas do hidrociclone A. Então, o exercício nos deu o diâmetro de corte de cada hidrociclone, 10 e 20. Diâmetro de corte seria o diâmetro crítico de separação. Significa que uma partícula desse tamanho, de 10 micrômetros no hidrociclone A, tem chance de 50%
dessas partículas serem coletadas, a eficiência individual de coleta de cada partícula com esse tamanho. Então, quando a partícula é maior que esse diâmetro de corte, a probabilidade dela ir para o underflow é 50%, né? Eficiência de coleta. E quando essa partícula é menor que o diâmetro de corte, a eficiência dela é menor que 50%. A probabilidade da maioria dessas partículas é de ir na corrente de overflow. Então, é verdadeiro. O que ele fala aqui é que com as partículas de 10 micrômetros no hidrociclone B, a eficiência seria de 50%. 10 é menor que 20, que é o diâmetro de corte do hidrociclone B, então a eficiência é menor que 50%. A maioria dessas partículas vão estar indo para o overflow e não coletadas no underflow. E a última afirmação: a potência consumida pelos hidrociclones durante a separação foi de 110 watts. A potência é calculada por essa fórmula: vazão de alimentação vezes a queda de pressão divididos pela eficiência do hidrociclone. No arranjo em série, a queda de pressão seria a soma da queda de pressão de cada hidrociclone. O exercício nos informa que a pressão de descarga no underflow é igual à pressão atmosférica. Quando isso acontece, estamos falando de uma situação ideal em que a queda de pressão é igual à pressão da entrada, da alimentação de cada hidrociclone. Então, nós vemos na imagem que a entrada do hidrociclone A é 300 kPa e do hidrociclone B mediu-se 200 kPa. Então, a soma dessas quedas de pressão é 500 kPa. Para colocar nessa fórmula de potência, nós precisamos transformar as variáveis na unidade do sistema internacional. Então, a vazão, transformei em metros cúbicos por segundo, e a queda de pressão em Pascal. Então, multiplica por 1000. A potência divididos por 1, que seria 100% de eficiência. Cheguei a 250 watts. Como eu estou considerando 100% de eficiência nessa fórmula, essa é a potência mínima. Com uma eficiência menor que 1, menor que 100%, a potência iria aumentar. O exercício afirma que a potência consumida foi de 110 watts. Isso é falso porque a potência mínima nós vemos que é 250 watts. E então é isso, pessoal. Aqui é o gabarito. O ENAD considera a alternativa B como correta, onde ele fala que a afirmação 2 é a única verdadeira. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe o seu like e siga o PET de Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Ponta Grossa nas outras redes sociais.